E aí, gurizada, beleza? Continuando a nossa marcha atlética de vídeos aí, só pra falar que eu não aguento mais, tá? Então assim, ó, o que a gente vai falar sobre hoje? Vamos falar sobre economia colaborativa? Daí tu bota umas economia e a galera colaborando entre si. E daí tu bota também o Alexandre Frota. Ultimamente eu tô acompanhando o Alexandre Frota e a economia colaborativa, tá? Mas o que ele tem a ver com isso? Nada. E aí, gurizada, beleza? O conceito bem rápido, assim, ó, de economia colaborativa, tá? O indivíduo ele tem alguma coisa em excesso e ele empresta essa coisa mediante algum custo, né? E acaba colaborando, porque a outra pessoa que paga aquilo acaba usando. Isso tem uma série de vantagens, tá? Chama de economia colaborativa, economia em rede ou economia compartilhada. Então eles chamam isso daquela coisa de pessoa para pessoa, né? Ou o famoso peer-to-peer, que geralmente acontecia antes, né? Essa coisa de negociar diretamente com a pessoa e tal, isso já acontecia antes, só que a tecnologia ela consegue potencializar e organizar isso um pouco melhor. Basicamente esse seria o conceito de economia colaborativa. Então dentro disso a gente tem serviços de hospedagens que são por aplicativos, a gente tem os aplicativos para carros, tá? A gente vai ter uma série de serviços que estão dentro desse bojo de economia colaborativa. Quem acompanhou os vlogs de São Paulo viu a gente utilizando um desses serviços de economia colaborativa. De economia colaborativa. De hospedagem, no caso. Isso que eu ia falar. Antes de começar a falar então sobre isso, só para ter que fazer um recorte, um parênteses importante, eu uso muito esse tipo de serviço, tá? Então eu vou pro trabalho, quando a gente viaja, a gente aluga um quarto sempre, assim, a gente prioriza o quarto em vez de um hotel e tal. E aí eu uso basicamente esse serviço por um motivo bem simples. É mais barato. Eu acho que a maior parte das pessoas acaba usando isso por ser mais barato. Ah, Buenas, então por que tem tanta treta rolando? Porque de um lado a gente vai ter essas empresas que prestam serviço, do outro lado a gente vai ter a ideia de taxação, tá? Só que daí a galera acaba só fazendo a discussão em cima da taxação, mas não é só esse o problema. A gente tem outros exemplos desses aplicativos de moradia, por exemplo, que nem aconteceu em Nova York, que aconteceu em Barcelona também, tá? Não é só a ideia de taxação. O que acontece nesses dois exemplos? Tanto em Nova York quanto em Barcelona, a gente estava tendo o seguinte movimento. Vale mais a pena para a pessoa que é dona do imóvel colocar ele para alugar, que ela ganha mais dinheiro que se alugasse direto para um morador, porque daí nas semanas ali, no fim de tudo, ela ganharia por mês mais do que se colocasse para alugar. Então a gente acaba tendo um problema em Barcelona, por exemplo, onde uma parte considerável das pessoas moram por aluguel. O que começou a acontecer com os preços do aluguel por causa disso? Começa a aumentar e o salário da pessoa não necessariamente aumenta. Então a gente vai ter o quê? O movimento dessas pessoas se afastando, muitas vezes até dos lugares de trabalho, de onde elas tiram a fonte de renda delas, enfim. Isso acontece em Barcelona, né, com aquele recorte, que Barcelona tem um outro recorte, que depois das Olimpíadas de 92 a cidade bomba em termos de turismo, então ela aumenta ano após ano, relacionado a esse aplicativo de aluguel de apartamentos, tu tem um aumento muito grande do preço dos imóveis. Nova York já travava uma luta muito grande aí com esse aplicativo, tanto que Nova York conseguiu aprovar uma lei que tem um limite fixo ali de dias que tu tem que alugar, e se o aplicativo ele não cumprir isso, ele tem que pagar uma multa pro estado de Nova York. Quando eu falo aplicativo, tá, gurizada? Vamos ler aplicativo barra serviço que acaba aproximando a galera aí. Tem outras cidades que estão tentando regularizar isso, tá? Um outro recorte importante. São cidades turísticas, né? Esse serviço, se viesse para Porto Alegre, por exemplo, como ele já tem aqui, mas como Porto Alegre não é uma cidade turística, ele não reorganiza o espaço urbano da minha cidade aqui, ele não faz nada disso. Até porque Porto Alegre não bomba tanto turismo. Mas para cidades turísticas, muito turísticas, isso acaba sendo um problema para os moradores locais. Como em Paris, por exemplo, onde em alguns bairros, quase metade dos imóveis eles já estão sendo só para esse tipo de serviço. Já não mora ninguém ali, é só turista que mora ali, tá? Então tem algumas manifestações e tal, Barcelona também, enfim, acaba sendo um problema para quem mora ali. Daí a gente tem uma outra treta que é aqueles aplicativos de mobilidade, né? E esses aplicativos de mobilidade trazem mil vantagens, tipo, é menos carro na rua, é usar mais um carro, né? Porque às vezes o cara usa o carro 2 vezes por dia para ir pro trabalho, ficar 8 horas trabalhando, volta do trabalho, né? Ele traz uma série de coisas, polui menos e tal, ele tem uma série de ganhos dentro da malha de mobilidade urbana da cidade. Quando ele surge muito mais como uma alternativa para alguém que já tem emprego. Então o cara teria emprego e indo pro trabalho, o cara sai mais cedo, voltando do trabalho, o cara fica até um pouquinho mais tarde, e dessa forma o cara conseguiria ganhar um extra. O que acaba acontecendo em países que nem o Brasil, por exemplo? Tu tem aí uma massa de desempregados e daí essas pessoas às vezes acabam buscando esses aplicativos como uma forma de renda, né? Algo em torno de 500 mil pessoas acabam trabalhando na plataforma desses aplicativos. Eu não sei como é que funciona em países em que não estão com esse problema do desemprego tão grande que nem no Brasil,
se funciona do mesmo jeito que aqui, entendeu? Se muita gente usa isso como fonte principal de renda ou se realmente usa como complemento. E daí quem é contrário a essa taxação desses aplicativos usa um argumento que eu acho muito bom, que é o famoso no Brasil imposto em cascata, né? Tem imposto federal, estadual e municipal em cima de um produto. Isso encarece muito um produto. E se o cara é milionário, o cara tipo compra e vai continuar comprando e vai continuar consumindo. Mas a pessoa que não tem muita grana, isso acaba inviabilizando ela às vezes de, enfim, ter mais dinheiro no bolso e tal. Isso é um argumento bom, que faz muito sentido dentro dessa lógica de aplicativo, porque o cara acaba pagando esses impostos da gasolina, no pneu do carro, né? E daí vai lá, uma série de outros serviços, o cara acaba pagando esse imposto em cascata e daí querem mais taxar o cara aí. Daí, nossa, meu Deus, isso é um grande problema. Caso taxasse como o governo quer, botar placa vermelha, limitar número de carros e uma série de outras coisas, isso acaba sendo um impeditivo para que esse cara continue tirando seu sustento. Além de criar essa reserva de mercado que já acontece com os táxis, tá? Cabe daí fazer uma ressalva aqui que as locadoras de carro eu acho que nunca ganharam tanta grana na vida, né? Então elas também são interessadas que essas taxações não passem. Porque uma delas é de o cara ser dono do próprio carro. Ou de os carros serem todos obrigatoriamente emplacados na cidade em que vão trabalhar. Então, aqui em Porto Alegre tem muita gente que vem da região metropolitana para trabalhar e tem muita gente que aluga carro. E aí a maioria dos carros alugados é de Belo Horizonte, então essas pessoas não poderiam mais trabalhar aqui em Porto Alegre. Então essa proposta do governo, ela com certeza encareceria o serviço e tu não ia ter uma garantia que as pessoas iam continuar usando, né? Bem provável que elas não iam continuar usando porque estaria mais caro, mesmo já tendo sido criada essa cultura. E a longo prazo seria matar esse serviço, entre aspas. Porque o serviço não teria como sustentar, né? E aí que é o paranauê da coisa. Como esse serviço se sustenta? Quem critica diz que esse tipo de serviço faz algo chamado dumping. Dumping é uma empresa de fora, ela vem pra cá, oferece um serviço bem mais barato que a localidade, consegue bancar isso porque ela tem muita grana, daí a longo prazo esse serviço que é mais caro, ou ele vai ter que se adequar, ou ele some, se ele sumir essa empresa consegue botar o preço que ela quiser, tá? Quem critica diz que ela pratica dumping. Agora um parênteses de vivência. Como eu ando muito com isso, eu sempre pergunto pros caras, pô, e aí, bom dia, como é que tá? Tudo bem? Ó, e a família? Ó, e só, e o Inter que não ganha, e o Grêmio que vai ganhar a Libertadores, todas essas coisas eu sempre pergunto pros caras. E uma coisa que eu sempre falo é sobre isso, como é que é a vida aí e tal. Do cara, tem gente que fala, dá pra viver legal, dá pra tirar uma grana, tem gente que reclama que não dá pra tirar tanto dinheiro assim como é vendido e tal. Isso até é uma coisa bem dividida que eu escuto, mas a maior parte, daí isso é uma evidência anedótica, eu usando o serviço, a maior parte acha que tem que taxar sim, que tem que regularizar, mas não da forma que o governo está propondo, né? Da forma que o governo está propondo, eles acham que é matar o serviço, mas eles acreditam que alguma espécie de grana o Estado deveria arrecadar nisso. Isso são as pessoas que dirigem nesses aplicativos e que eu converso, né? Então, isso é uma evidência anedótica, isso não tem um estudo mostrando nada disso. Mas isso vai levantar algumas questões. Como ficam as cidades afetadas por esses aplicativos e serviços? Elas devem aceitar isso e ponto? Imagina no futuro uma cidade onde as pessoas foram se mudando porque os preços estavam muito caros para elas morarem, daí mantém toda uma estrutura turística, só que sem moradores daquelas localidades, ou só moradores que trabalham com turismo. Olha que viagem isso, cara. Ah, que viagem. Por que diabos a galera do táxi, junto com alguns empreendedores no Brasil, sei lá, não fizeram ainda um aplicativo para que eles pudessem, de alguma forma, fazer um determinado tipo de concorrência? Seria legal no estado ter um aplicativo, na cidade, nacional, assim, que daí beleza. É possível que no início o serviço fosse mais caro, mas daí, como contrapartida, ele poderia vender a ideia do tipo, tu tá ajudando uma empresa nacional e tal, né? Eu não sei ainda por que não teve essa articulação para fazer um aplicativo. A mobilidade urbana, nesse caso específico dos aplicativos, ela deve ser para qualquer um que tem um carro, daí seja alugado ou não, eles vão decidir isso, mas é que ele mostre que seja qualificado para tal, tá? Então que ele consiga de alguma forma provar que é qualificado para tal. Mas quem é que vê se ele é qualificado para tal? Uma dessas empresas saiu de Londres, por exemplo, porque sempre que reclamavam das coisas que os motoristas faziam, ela tirava o corpo fora, então ficava uma coisa bem difícil assim. Logo, a Londres decidiu que esse aplicativo específico não precisaria mais ficar ali porque estava dando bem mais problemas, tá? Porque não se responsabilizava por nada, né? Que os crimes reportados eram tratados bem com desdém por essa empresa aí. Mas resumindo tudo, isso me lembra uma coisa que rolou muito da Revolução Industrial, uma coisa chamada ludismo. O que era ludismo? Eram as pessoas que iam lá e quebravam as máquinas, tá? Elas iam lá e quebravam as máquinas porque aquilo lá acabava com o emprego delas, enfim, trazia uma série de problemas para elas, tá? A gente consegue fazer esse paralelo aqui hoje.
retroceder dentro dessa lógica já de cultura que foi formada de economia colaborativa, as pessoas não vão retroceder. A grande questão é como as cidades e as pessoas vão se organizar em torno dessa ideia de economia colaborativa. Como a gente vem acompanhando, né, na base da discussão, da política, e um reclama de cá, outro reclama de lá, mas a cultura de economia colaborativa, essa sim eu acho que realmente vem para ficar, e daí tu se posicionar contra a cultura de economia colaborativa é mais ou menos do seu cara que destrói a máquina na Revolução Industrial. E aí, regulariza ou não, né? Bota aqui, escreve aqui tudo que tu pensa aí. E tu aí te inscreve no canal. Vamos continuar a Marcha Atlética. Se tu chegou hoje, bem-vindo. Se tu chegou ontem, também bem-vindo. Se tu não chegou e vai chegar no futuro, bem-vindo, tá? Inscreve no canal, curte a página do Face, nos segue nas redes sociais, tá? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!